e também é a maioria absoluta da jurisprudência no Brasil. Para os autores que sustentam uma natureza pessoal, a retrocessão não permitiria a reivindicação da própria coisa, mas seria resolvida ou como um direito de preferência na futura aquisição do bem, ou como uma indenização por perdas e danos. O grande professor Eli Lopes Meirelles, com todo o peso de suas opiniões, com a influência poderosíssima que sempre exerceu sobre o direito administrativo no Brasil, o professor Eli Lopes Meirelles sustentava a natureza pessoal da retrocessão. E pela força das opiniões do professor Eli Lopes Meirelles, é assim que tem caído ainda em provas da OAB, viu? E eu diria, na maioria dos concursos. É mais seguro você sustentar a natureza pessoal. Além de estar baseada na opinião do professor Eli Lopes Meirelles, ainda há lastro na legislação brasileira para sustentar isso. Tudo porque o Código Civil reduziu o direito de retrocessão a uma simples preferência que o antigo dono teria na aquisição do bem que o Estado resolvesse vender depois de não dar uma destinação de natureza pública. Então, há essa divergência. Eu, fazendo prova no seu lugar, responderia que tem natureza pessoal, porque essa é a opinião mais segura na atualidade. Pode ser que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, mude essa realidade e em provas e concursos predomine a posição da natureza real da retrocessão. Não é a situação atual para provas e concursos públicos. Penúltima questão, vamos lá? Para o Maza. Professor Maza, bens públicos podem ser desapropriados? Vimos que sim, minha querida espectadora. Vimos que o Decreto-Lei 3365 de 41 prevê expressamente a desapropriação de bens públicos. Saiba que a constitucionalidade desse dispositivo do Decreto-Lei 3365 é muito discutível, principalmente porque, se com a Constituição de 88 as entidades federativas passaram a ocupar uma posição de absoluta isonomia, as entidades federativas hoje são consideradas autônomas e isonômicas, não haveria razão para permitir que a União desapropriasse, por exemplo, um bem municipal, mas a recíproca não ser verdadeira. Por que a União pode desapropriar um bem municipal e o município não pode desapropriar um bem federal? Bem, muitos autores sustentam a inconstitucionalidade da desapropriação de bens públicos, mas é preciso reconhecer que para provas e concursos o que está escrito na lei tem uma predominância maior do que o que é sustentado pela doutrina. E é natural que seja assim. Para quem inicia na carreira jurídica, não há nada mais importante do que conhecer o que está escrito no direito positivo. E é por isso que predominam muitas questões ainda exigindo essa compreensão, essa ciência do direito legislado no Brasil, independentemente da discussão da constitucionalidade. O Decreto-Lei 3365 aceita a desapropriação de bens públicos, desde que vertical e de cima para baixo. Não há desapropriação de bens públicos de modo horizontal, Estado nunca desapropria outro Estado, município não desapropria outro município, é sempre vertical, e além de ser vertical, é de cima para baixo. As entidades geograficamente maiores desapropriam as geograficamente menores. Então lembra, a União desapropria Estados, Distrito Federal e municípios, e os Estados desapropriam municípios. Não há desapropriação pelo Estado de bem distrital, porque haveria um paralelo, uma posição de horizontalidade, de igualdade entre essas duas figuras, e o Distrito Federal não desapropria municípios, porque não há municípios no Distrito Federal. A Constituição de 88 veda a divisão do DF em municípios. Bem, nunca desapropriação de bens públicos de baixo para cima, hein? Estado desapropria o município, mas não pode desapropriar a União, e município
Coitado do município. O município é o pobre. O município não desapropria bem público de ninguém, só bem particular. Sensacionais as perguntas de hoje. Temos mais uma ainda. Vamos lá, produção. Na tela. Mais uma. Professor Maza, o que é desapropriação por zona? Desapropriação por zona é aquela possibilidade que eu mencionei agora há pouco, de ser expropriada uma área maior do que a necessária para a realização da obra ou prestação do serviço. O objetivo de desapropriar uma área maior é absorver a futura valorização que a obra causará na vizinhança. Suponha, por exemplo, a construção de um centro poliesportivo pela prefeitura em uma área carente. E aí estudos técnicos da prefeitura dão conta de que ao ser inaugurada aquela obra haverá uma mais-valia, haverá um valor agregado aos imóveis localizados na região lindeira, no entorno do bem. E para que o Estado que deu causa a essa valorização fique com o acréscimo produzido pela sua obra, o direito prevê a possibilidade de que o Estado, além da área necessária para a obra, desaproprie ali toda a região lindeira, todo o entorno da obra. Por exemplo, todo o bairro que será beneficiário da valorização. Isso não acontece nunca na prática, porque o Estado não tem dinheiro para desapropriar nem o que é necessário para a obra, ainda mais para ficar desapropriando bairro inteiro. Mas que pode, pode. Interessante mencionar também que há alguns autores sustentando a inconstitucionalidade da desapropriação por zona, ao argumento de que haveria um outro instituto no direito brasileiro, não sei se você lembrou qual, um outro instituto no direito brasileiro que cumpriria exatamente a mesma finalidade de absorver uma valorização decorrente da obra, mas de um modo menos gravoso para o proprietário, que seria a contribuição de melhoria, prevista no artigo 145, inciso 3 da Constituição. A contribuição de melhoria é uma das espécies tributárias e tem como hipótese de incidência a realização de uma obra pública que valorize imóvel do contribuinte. A vantagem para o contribuinte da contribuição de melhoria em relação à desapropriação por zona é uma vantagem visível, é uma vantagem indiscutível, na medida em que na contribuição de melhoria eu pago o tributo, mas continuo proprietário, ao passo em que na desapropriação por zona eu perco a propriedade. Se o Estado tem dois caminhos para atingir o mesmo objetivo, um dos caminhos é menos gravoso para o particular do que outro, alguns autores sustentam que a previsão do caminho menos gravoso, a existência da contribuição de melhoria, teria afastado a possibilidade por ilegítima, de cobrança, de realização da desapropriação por zona. É isso. Não saia daí, nós temos ainda o nosso terceiro bloco do programa de hoje, que eu sempre considero o bloco mais importante, o X da questão. No X da questão, nós vamos ver exatamente como o tema desapropriação cai na prova da OAB. Não saia daí. Chegamos ao terceiro e mais importante bloco do programa de hoje, o X da questão. Eu sempre digo isso para você, não adianta nada, 0 de 0, saber teoria e errar o teste no dia da prova. O que adianta? Sabe a teoria, o gabarito indica a letra B, coloca a letra A. A teoria não serviu para nada. Então, ao lado do estudo da teoria, paralelamente à compreensão do direito material, é preciso treinar, responder testes. E como quase tudo nessa vida, a habilidade de responder bem a questões de múltipla escolha exige treino. E para esse treino aqui existe o nosso terceiro bloco do programa de hoje. Separamos aqui, junto com a produção, 2 questões do exame da OAB para ver como que você responderia no dia da sua prova. Vamos lá, imediatamente a primeira questão, OAB. São características, em regra, presentes na indenização expropriatória. Letra A, ser prévia, justa e em dinheiro. Letra B,
ser prévia